Olá, nós vamos conversar agora com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele foi um dos 5 senadores reeleitos para o Senado a partir de 2023. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla. Obrigado a todos aí da TV Senado. É uma alegria muito grande voltar a falar no programa Argumento. Fica à sua inteira disposição. O senador Otto Alencar é médico, já foi deputado estadual, 2 vezes vice-governador da Bahia e já assumiu secretarias estaduais no governo baiano. Foi eleito senador em 2014 e reeleito agora com mais de 4.200.000 votos, um percentual de 58,31% dos votos válidos. E foi também o 3º senador mais votado do país. Senador, números expressivos aí para sua reeleição, né? Carla, é muito trabalho que nós sempre desenvolvemos aqui no meu estado. Eu ocupei esse cargo que você falou, eu fui deputado 2 vezes, deputado estadual, presidente da Assembleia, secretário de Saúde, da Indústria e Comércio, da Infraestrutura, fui vice-governador, fui em 2002 governador interino, uma transição, e depois senador em 2014 e agora reeleito com essa votação. Quero, sobretudo, agradecer, ao povo aqui da Bahia, que me confiou esse mandato. É uma missão, é muito importante, é muita responsabilidade continuar trabalhando com dedicação à causa do povo da Bahia e do Brasil, já que o Senado representa a federação. Eu tenho uma história de muito trabalho aqui no meu estado. O meu slogan sempre foi: nada resiste ao trabalho, desde médico, professor, universitário e depois na política. Eu sempre trabalhei procurando levar os investimentos, as obras importantes. Na área de saúde tem uma marca muito grande quando foi secretário de saúde do meu estado, na infraestrutura, em todas as atividades, sempre procurei trabalhar muito. Aí o povo reconheceu, até porque nesse período inteiro eu tive como aliados a minha vida a lei, e a justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Às vezes eu vejo as pessoas queixando do Ministério Público. O Ministério Público é o meu grande aliado aqui na Bahia, porque é o fiscal da lei. Quando eu tinha dificuldades ou tinha incerteza em lançar um edital de licitação, encaminhava o Ministério Público, procurava saber se existia algum problema, se tinha alguma correção a fazer, se ia fazer alguma homologação de uma licitação para dar ordem de serviço, tinha dúvida, bem consultar o Ministério Público. E chego aqui ocupando todos os cargos do meu estado, secretário, executivo várias vezes, administrei todos os orçamentos da Bahia, sem denúncia do Ministério Público ou sem responder a nenhum processo no Poder Judiciário. Cumpri minha missão, fiz a minha obrigação ao longo da minha vida. Isso me dá uma credibilidade muito grande para chegar nos municípios, aqui em Salvador, em todos os locais, e pedir o voto para a minha reeleição. Aqui em Salvador, por exemplo, eu tive 656.000 votos. Talvez a maior votação que um senador da República teve na capital baiana. É fruto de trabalho, de dedicação. Não digo isso com vaidade, mas com muita simplicidade, até porque eu tenho uma formação no interior, nasci no interior, estudei escola pública a vida inteira, tive uma formação educacional muito rígida. Não é por vaidade, porque é a minha história de vida, é meu trabalho, é a minha luta, Dentro da área da saúde, que é inclusive uma das áreas que o senhor, uma das suas plataformas de campanha, o senhor defende mais recursos, defende prioridades. Na sua avaliação, dentro da área da saúde, qual o setor que merece mais atenção agora de imediato? O repasse de recursos para os diversos órgãos do que compreende o Sistema Único de Saúde. Não só a atenção básica, que é de responsabilidade dos municípios, também os hospitais de pequeno porte, os hospitais de grande porte, de alta complexidade, como são os hospitais de responsabilidade do governo do estado. Esses recursos são recursos que ficaram ao longo do tempo praticamente sem aumento do valor. Isso está criando muitas dificuldades, não só para os hospitais municipais, os pequenos hospitais de atenção materna e infantil, os de alta complexidade dos estados, mas também os filantrópicos da Santa Casa, dos hospitais de algumas entidades, alguns órgãos não governamentais. Eu, por exemplo, digo a você, eu trabalhei muito tempo no Hospital Santo Antônio, que foi criado por Irmanduz na década de 70, quando eu comecei a trabalhar por lá. E esses hospitais todos estão passando grande dificuldade pelo congelamento dos preços dos procedimentos. Uma consulta, R$ 10 há 5 anos.
Um parto, a mesma coisa. E do ano de 2021 para 2022, o atual presidente da República, o governo atual, tirou 40 bilhões da área de saúde no orçamento de 2022. 2022 estava programado 206 bilhões de reais e tirou 40 bi disso. Isso dificultou e vai criar problema agora no final do ano para os gestores, tanto prefeitos, governadores, entidades também não governamentais, Santa Casa de Saúde, que estão vivendo um momento muito difícil. Recentemente, tem uns 5 meses, eu tive que ir ao Hospital Santo Antônio da Irmanduz com o governador da Bahia, Rui Costa, para levar lá e aportar 24 milhões de reais de um débito que estava sem pagar. E o hospital ia fechar com 600 leitos. Nós conseguimos aqui, pelo governo do estado, 19 milhões de reais. Eu aportei 5 milhões das minhas emendas impositivas para salvar o Hospital da Irmanduz. Então, o governo sabe que assistência na ponta é dada pelos municípios na rede básica, na assistência materna e infantil, as maternidades, os hospitais de alta complexidade pelos estados e também, complementando essa rede, os hospitais filantrópicos, Santa Casa, organizações não governamentais, como eu citei, por exemplo, a Irmanduz, o Hospital Aristide Malteiro do Câncer, Martagão Gesteira aqui na Bahia de criança. O governo tem que aportar recursos para dar essa assistência. No meu estado, Carla, a grande maioria da população não tem seguro de saúde. Aqui na Bahia, 82% depende do Sistema Único de Saúde. Então, a questão da assistência passa pela melhoria dos valores, dos procedimentos que são efetivados nessa rede municipal de saúde, estadual e no setor filantrópico. Quanto ao outro setor, que é da medicina preventiva, o governo tem que voltar a intensificar a vacinação para reduzir as doenças que estão relacionadas com as viroses. Não só a Covid-19, como também as outras viroses. Nós temos no Brasil hoje 18 viroses que são controladas por vacina. E o governo está diminuindo a compra de vacina e vacinando menos. Nós podemos ter um recrudescimento de algumas viroses que estavam em silêncio epidemiológico. Por exemplo, sarampo é uma delas. Voltou agora varíola dos macacos e nós podemos ter problemas seríssimos com doenças que estavam em silêncio epidemiológico. Silêncio epidemiológico é quando você tem mais de 10 anos sem nenhum caso registrado da doença no país. É o caso aqui do Brasil com paralisia infantil, por exemplo. E, além disso, aqueles medicamentos que são usados para doenças crônicas que as pessoas não podem adquirir pelo reduzido poder aquisitivo e a queda da renda das famílias no Brasil, com o desemprego, com a inflação, com a série de problemas que aconteceram ao longo desses últimos 5 anos. Senador, além da questão da saúde, o senhor defendeu também na sua campanha estímulos à ciência, combate à fome e à miséria e também grandes temas econômicos, né? A gente tem aqui no Senado atualmente em tramitação a reforma tributária e o senhor é também o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos nessa atual legislatura. O que esperar dessas matérias para o ano que vem, senador? Olha, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E o relator da reforma do imposto de renda, é o Ângelo Coronel. Eu designei o senador Ângelo Coronel. Isso. Ele estudou muito isso, debateu esse tema com vários setores da sociedade, mas diga a você que não foi a voto, porque essa reforma do imposto de renda retirava recursos dos estados e do município, como sempre o governo federal tem feito ao longo dos anos. O governo começou dizendo menos Brasília e mais Brasil. Tirar recursos de estados e municípios é menos municípios, é menos estados. Menos recursos para os estados, menos recursos para o município. Então, não foi a apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos por esse motivo. Tem uma coisa importante nessa reforma do imposto de renda, que era o item que começava a cobrar imposto de lucro e dividendos, que é até um projeto meu que está na CAI, mas nunca foi apreciado. Mas o projeto trazia isso, né, de cobrar imposto sobre lucro e dividendos, inclusive da Petrobras, que devia ser cobrado para jogar no fundo e diminuir o preço dos combustíveis. Mas isso não foi a voto, porque diminuía muito o imposto de pessoa jurídica,
E no meu projeto que está na CAI, era uma coisa gradual. Não tinha um estudo efetivo para analisar isso. Mexer com o imposto de renda já no ano, que é o último ano do governo, é uma coisa muito complexa. Se algum governo vai querer fazer reforma tributária ou reforma do imposto de renda, que ele o faça no primeiro ano de governo com toda a força da eleição, da vitória nas urnas. Mas no final do ano, com a situação de gravidade que nós estamos vivendo na economia, com inflação alta. A inflação, Carla, está na lua. O preço da cesta básica está lá em cima. Os juros altos. O dólar subiu, caiu um pouquinho, mas está alto para o que começou o Plano Real e também começou o próprio governo Bolsonaro. Desemprego em alta. Mais de 35 milhões de brasileiros na informalidade. Então, essas coisas todas levam a grande dificuldade que nós estamos vivendo no momento. O governo chegou no último ano para querer fazer isso e não deu certo. Para a gente finalizar, o que o senhor não conseguiu fazer nesse primeiro mandato que o senhor pretende realizar agora no segundo? Olha, eu luto muito por meio ambiente, por preservação ambiental. Eu sei o valor de preservar a Mata Atlântica, que foi no meu estado, lamentavelmente, muito destruído. Hoje nós temos só 30% da Mata Atlântica no meu estado da Bahia e em outros estados do Brasil também. Agora melhorou um pouco com a mata que a gente chama de cabruca, que é a mata que é plantada para o cacau, né, para ter a condição do plantio do cacau em boas condições. Se replantou alguma coisa, mas perdeu muito na Baía da Mata Atlântica. E agora esse fato lamentável, desordenado, do governo deixar acabar com a floresta amazônica, sobretudo em beira de rio, em nascente, em afluentes, em matas ciliares na beira do rio, como está acontecendo no Amazonas, que é uma coisa criminosa contra o meio ambiente, contra as futuras gerações. Eu lutei muito, desde que cheguei no Senado Federal, pela revitalização do Rio São Francisco, o rio da integração nacional, que nasce no município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, corre 2.786 quilômetros e chega no Atlântico, e é o único rio que pode alimentar com água doce, de qualidade, de boa quantidade, o povo do Nordeste, o povo do Centro-Oeste da Bahia, do Oeste da Bahia, da mesma forma. Nós tivemos dificuldade de dar seguimento a esse projeto. Eu espero que o próximo governo possa dar seguimento à revitalização do Rio São Francisco, que se não tiver uma revitalização, sobretudo no estado de Minas, onde 75% das suas águas são formadas, nós vamos ter um quantitativo muito pequeno de água para suprimento dos estados receptores com a transposição do Rio São Francisco, Paraíba, Agreste de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e outros estados que precisam dessas águas abençoadas do velho Chico. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento e quero parabenizá-lo mais uma vez aí pela sua reeleição. Eu que agradeço, Carlos, agradeço a toda a equipe da TV Senado. Estava com muita saudade de dar uma entrevista aí, estou aqui pela Bahia, correndo trecho aí atrás dos votos. Graças a Deus, o povo da Bahia. Eu tive a eleição vitoriosa, esperar que tudo possa acontecer, que o próximo ano seja um ano que o povo brasileiro, o povo baiano, sobretudo, tenha mais condições de vida, melhores salários, organização social que possa atender na saúde, na educação, os ministérios funcionem para o povo, pelo povo e pelo bem do povo baiano e do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.